Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você a 17ª parte da epístola que escreveu o apóstolo São Pedro, capítulo 2. Você vai se sentir incrivelmente bem com esse significado transformacional. Se sente pronto para o mergulho na Santa Palavra de Deus, a Bíblia? Os falsos mestres atacam a Igreja de Cristo Jesus. Como é a sensação que está sentindo agora quando ouve essa verdade? Quer se sentir à vontade com o recurso da Palavra de Deus, a Bíblia? Fica conectado à Palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber como funciona? Você vai aqui agora se aprofundar mais e mais. E nesse aprofundamento na Santa Palavra de Deus, você vai ficar com os ouvidos atentos no que Cristo Jesus, o Messias, quer falar com você. Mantenha o foco. Eu fico imaginando o apóstolo São Pedro faz uma transição da veracidade das Escrituras para a falsidade dos falsos mestres enganosos. Os falsos profetas alegavam dolosamente ser profetas ou profetizavam coisas falsas. Já os falsos mestres ensinavam as doutrinas falsas dos falsos profetas. Cristo Jesus, o Messias, no Sermão do Monte, alertou para o surgimento desses falsos mestres. Vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quero que se lembre disso. Uma das maiores ameaças ao povo de Deus no Antigo Testamento não foram os exércitos filisteus, assírios ou amalequitas, mas os falsos profetas dentro de seus portões. Vou compartilhar agora significados e conteúdos do capítulo 2, versículos 1 a 16 da segunda epístola do apóstolo São Pedro. A teologia e a ética dos falsos mestres. Assim como no Antigo Testamento há falsos profetas, no Novo Testamento há falsos mestres.
O diabo sempre cria um simulacro do verdadeiro. O diabo cria falsos mestres, falsos crentes, falso evangelho, falsa justiça, e um dia apresentará ao mundo um falso Cristo. Os falsos mestres podem ser descritos das seguintes maneiras. Em primeiro lugar, os falsos mestres são promotores de falsas doutrinas. A Bíblia diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Os falsos mestres surgem no meio do povo de Deus. Eles, os falsos mestres, pousam como ministros do Evangelho. É por isso que são tão perigosos. O apóstolo São Pedro denuncia tanto a falsa doutrina como o método enganador. O apóstolo São Pedro chama as falsas doutrinas pregadas pelos falsos mestres de heresias destruidoras, heresias que causam grandes desastres. Essas heresias ou falsas doutrinas não eram pregadas de forma escancarada, mas dissimuladamente. O ensino dos falsos profetas era recheado de bajulação, lisonja. Suas ambições eram financeiras, suas práticas eram dissolutas, sua consciência era amortecida e seu alvo era engano. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A heresia dos falsos mestres desembocavam numa negação peremptória do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Por isso, esses falsos mestres não escapariam da destruição. Os falsos mestres são mais conhecidos por aquilo que negam do que por aquilo que afirmam. Os falsos mestres negam a inspiração da palavra de Deus, a Bíblia. Os falsos mestres negam o caráter pecaminoso do ser humano. Os falsos mestres negam a morte vicária do Messias, Cristo Jesus, na cruz. Os falsos mestres negam a salvação da alma somente pela fé em Cristo Jesus, e ainda mais, os falsos mestres negam a realidade do julgamento eterno de Deus. Tome bastante cuidado com os falsos mestres e a falsa doutrina. Uma questão importante deve ser aqui apresentada. Uma pessoa redimida por Cristo Jesus pode desviar-se e perder a salvação da alma? Esses falsos mestres foram salvos? Eles perderam a salvação uma vez que trouxeram sobre si mesmos repentina destruição?
Nossa resposta é que o fato de alguém confessar verbalmente o nome de Cristo Jesus não garante que esteja salvo. Muitos professam o nome de Cristo Jesus apenas de lábios. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Cristo Jesus, o Messias, alertou que muitos dirão no dia do juízo: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome fizemos os muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Fique de olho nas palavras de Cristo Jesus. Por outro lado, as Escrituras são categóricas em ensinar que aqueles que foram perdoados, justificados, selados, eleitos pelo Pai, remidos pelo Filho Cristo Jesus e selados pelo Espírito Santo, jamais perecerão. As ovelhas de Cristo Jesus, o Messias, jamais perecerão eternamente. A obra de Cristo Jesus, o Messias, foi suficiente para a redenção de toda a humanidade, mas é eficiente somente para aqueles que se arrependem, creem em Cristo Jesus verdadeiramente como único e suficiente Salvador pessoal de suas almas. Como se sente agora? Se sente feliz em saber, perceber que a alma que está dentro de você está salva em Cristo Jesus pela fé nele? Quero que pense nisso. Em segundo lugar, os falsos mestres são promotores de uma falsa conduta e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. 2 Pedro 2:2. A teologia é mãe da ética. A conduta é filha da doutrina. Aquilo em que uma pessoa crê determina o que ela faz. Os falsos mestres pregavam uma falsa doutrina, viviam uma falsa vida. Essas práticas libertinas eram ensinadas e seguidas. E por causa de seu falso discipulado, o Evangelho de Cristo Jesus era maculado e o caminho da verdade era infamado. É conhecida a expressão: o diabo nunca é tão satânico como quando carrega uma Bíblia. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A expressão práticas libertinas é a tradução do termo grego apoleia. Refere-se a uma imoralidade sem pudor. Aplica-se a alguém que perdeu completamente a compostura
e nem sequer tenta esconder suas práticas libertinas ou manter as aparências. Esses falsos mestres tinham um comportamento sexual excessivamente desregrado. Você sabia? A palavra grega apoleia descreve a atitude da pessoa que perdeu a vergonha e não dá importância alguma à sua própria reputação. Essa pessoa que perdeu a vergonha e não dá importância à sua reputação não se preocupa com o juízo de Deus, nem com os juízos dos homens. A verdadeira doutrina deve resultar em verdadeiro viver de modo digno de Deus. Em terceiro lugar, os falsos mestres são movidos pelo amor ao dinheiro, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Eu continuo imaginando. Tanto a falsa teologia como a falsa moralidade dos mestres enganosos eram governados pela avareza. A palavra avareza é a tradução do vocábulo grego pleonexia. Significa o desejo de possuir mais e mais. Você sabia? Equivale à ausência de possuir aquilo que o homem não tem direito de desejar, muito menos de tomar para si. Os falsos mestres estavam interessados nos bens das pessoas e não na salvação da alma delas. Eram exploradores e não pastores do rebanho. Os falsos mestres agiam como mercenários e não como obreiros fiéis a Cristo Jesus. O amor ao dinheiro era o vetor que motivava esses obreiros da iniquidade. Os falsos mestres usavam o ministério para fazer dinheiro e não para fazer a obra de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Cristo Jesus, o Messias, já havia alertado: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. Coloque a Bíblia em sua mente. Essa mesma realidade é vista ainda hoje, homens pregando falsas doutrinas com fins gananciosos. Há muitos pregadores inescrupulosos e fraudulentos. Homens cheios de cobiça que distorcem a verdade apenas para enganar as pessoas e arrancar delas benefícios financeiros. O templo se transforma algumas vezes em esconderijo de ladrões. Os falsos mestres usavam palavras fictícias. O termo grego em 2 Pedro 2, versículo 3, é plastos. Plastos. De onde vem a palavra plástico. Palavras de plástico. Palavras que podem
significar qualquer coisa. Cuidado com palavras fictícias, palavras de plástico. Em quarto lugar, os falsos mestres colherão os frutos amargos de sua semeadura insensata. Em quarto lugar, os falsos mestres colherão os frutos amargos de sua semeadura insensata. 2 Pedro 2,3. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Coloque a Bíblia em sua mente. Os falsos mestres podem até prosperar por algum tempo, mas não por todo o tempo. Os falsos mestres podem enganar a muitos por longo tempo, mas o juízo um dia vai os alcançar. Ninguém escapa do Deus inescapável. A destruição dos falsos mestres já está lavrada pelo próprio Deus, e esse dia em breve vai chegar. A sentença foi pronunciada contra os falsos profetas faz muito tempo. O Antigo Testamento dá a conhecer a sua condenação. Deuteronômio 3, de 1 a 5. Deus tem zelo por sua palavra e por seu povo. Aqueles que se lançam na maldita obra de torcer a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, e usam mentira para viver uma vida subterrânea e desregrada, ao mesmo tempo que exploram os fiéis, esses não ficarão impunes. Vão prestar contas no dia do juízo. Você sabia? Fique de olho na condenação dos falsos mestres aqui e agora. O apóstolo São Pedro, além de anunciar a destruição certa dos falsos mestres, a exemplificou. Quer saber quais os argumentos que o apóstolo São Pedro usou para falar sobre a repentina destruição dos falsos profetas, dos falsos mestres? Esse é um momento muito importante. Em primeiro lugar, Deus julgou os anjos. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Coloque a Bíblia em sua mente. Houve uma rebelião no céu e uma queda no mundo angelical. O anjo de luz transformou-se em Satanás, que arrastou consigo um terço dos anjos. Estes se tornaram demônios, os quais foram precipitados no inferno, um lugar de trevas onde aguardam o juízo de Deus. A palavra inferno aqui é a tradução do vocábulo grego tartarou. Tartarou. Esta palavra só aparece nesse ponto em todo o Novo Testamento. Na mitologia grega é lugar de castigo para os espíritos dos falecidos muito ímpios, especialmente os deuses rebeldes como Tântalo.
assim como o apóstolo São Paulo podia citar um versículo apropriado do poeta pagão, o apóstolo São Pedro podia fazer uso da linguagem figurada homérica. Os anjos perversos continuam no inferno aguardando o julgamento de Deus. Isso não significa que serão libertados no dia do julgamento. Certamente não serão. Fique de olho no dia do julgamento de Deus. As evidências estão sendo coletadas de modo que Deus vai proferir o veredito naquele dia temível no qual eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A Bíblia diz, eu acredito. O argumento do apóstolo São Pedro vai do maior para o menor. Se Deus não poupou os anjos que estavam em sua glória no céu e os lançou ao inferno, não punirá os falsos mestres que insistem em fazer o povo desviar? Essa pergunta já traz sua própria resposta. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Deus julgou o mundo pré-diluviano e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 2 Pedro 2,5. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Pedro apresenta um segundo exemplo do juízo de Deus. Ele julgou aquela perversa geração antediluviana, inundando a terra com o dilúvio ao mesmo tempo que poupou Noé e sua família. No segundo exemplo, portanto, o apóstolo São Pedro retrata a desobediência dos perversos e a salvação dos justos. Como é a sensação quando ouve tudo isso? Esse é o momento de mudança. O argumento do apóstolo São Pedro pode ser assim resumido. Se Deus não poupou anjos e homens, pouparia os falsos mestres? O julgamento justo é uma necessidade imperativa para o próprio caráter de Deus. Se o bem não fosse recompensado e o mal não fosse punido, a santidade e a justiça de Deus seriam maculadas. Quero que se lembre disso, aqui e agora. Em terceiro lugar, Deus julgou Sodoma e Gomorra, 2 Pedro 2,6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Sodoma e Gomorra eram cidades violentas e pervertidas sexualmente. O pecado dessa cidade subiu até Deus. Então Deus enviou seus anjos para exercer o juízo divino sobre as cidades, que foram devoradas pelo fogo e tornaram-se cinzas. A Bíblia diz, eu acredito, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Amós citam a destruição de Sodoma e Gomorra
como exemplo da ira de Deus contra o pecado. Essa destruição total foi permitida por Deus a fim de incultar às gerações seguintes a lição de que a justiça termina, que a injustiça termina na ruína. Quero que se lembre disso. O ensino e os comportamentos falsos sempre acabam produzindo sofrimento e desastre, seja nos dias de Ló, seja nos dias do apóstolo São Pedro, seja em nossos próprios dias. O diabo, com sua astúcia, tenta induzir os homens em duas direções. Primeiro, sussurrando em seus ouvidos que o pecado é inofensivo, e segundo, sugerindo que o pecado ficará impune. Mas o pecado é maligníssimo. O pecado é pior que o sofrimento e mais trágico que a própria morte. Isso porque nem o sofrimento nem a morte pode afastar os homens de Deus, mas o pecado, esse sim, os afasta de Deus no tempo e por toda a eternidade. O pecado jamais ficará impune, pois sobre ele já existe uma sentença. O salário do pecado é a morte. Ninguém escapa do Deus inescapável e ainda mais de suas ameaças. Em quarto lugar, Deus livra os piedosos. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. 2 Pedro 2,7. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. 2 Pedro 2,8. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. 2 Pedro 2,9. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus, em sua mente. Muitos benefícios advirão. O apóstolo São Pedro já havia mencionado o livramento de Noé e sua família. Agora fala com mais detalhes sobre o livramento de Ló, com o exemplo do livramento que Deus dará à sua igreja quando visitar como juízo vingador os falsos mestres. Tanto Noé como Ló são chamados de justos. Quero que se lembre disso. A Noé Deus poupou, Ló livrou. Noé pregou 120 anos a uma geração que vivia sem levar Deus em conta. Ló foi armando suas tendas para as bandas de Sodoma e acabou se misturando com a cidade, embora nunca tenha concordado com o estilo de vida. O sofrimento de Ló era diário e contínuo. Ló via e ouvia coisas terríveis naquelas cidades iníquas. A alma do justo Ló era atormentada pelos pecados escandalosos daqueles moradores da planície, porém não ficou entorpecida pelos atos iníquos que Ló vivia diariamente. Quero que você entenda como é viver de modo digno de Deus. O apóstolo São Pedro descreve Ló 3 vezes com o adjetivo justo. O justo Ló
2 Pedro 2,7. Este justo, 2 Pedro 2,8. A sua alma justa, 2 Pedro 2,8, parte B. Ló, porém, perdeu a autoridade em Sodoma. Você sabia? Nesse momento, nem mesmo sua família foi influenciada por Ló. Ló precisou ser arrancado às pressas de Sodoma. O livramento de Ló se deu inteiramente ao favor de Deus, imerecido, que ele dá aos homens por causa daquilo que ele é e não por causa daquilo que eles são. Assim, da mesma forma que Deus tirou Ló de Sodoma, Deus sabe livrar da provação os piedosos. Quero que se lembre disso aqui e agora. Deus nunca permite que eu e você sejamos provados além de nossas forças. O livramento não vem de fora das lutas, mas de dentro delas. O cristianismo não é nenhuma apólice de seguro contra as provações da vida. Uma pergunta que deve ser feita aqui e agora. A sua alma é afligida hoje por aquilo que se vê e ouve na televisão, nos jornais, nas ruas, nos tribunais? Você corre o risco de ter a alma embotada diante da secularização, a consciência anestesiada diante do pecado e o coração apático diante da gritante violação dos padrões morais. Como é a sensação quando ouve tudo isso? Eu continuo imaginando. Em quinto lugar, Deus julga os injustos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. 2 Pedro 2,9. Deus não considera inocentes aqueles que deliberadamente vivem no erro e andam na imoralidade. Aqueles que zombam do pecado são loucos. Aqueles que fazem chacota do juízo divino um dia terão de experimentá-lo. Ninguém escapa do Deus inescapável. Esse dia já está marcado. É o grande dia do juízo. E vai acontecer em breve, na parousia, a segunda vinda em glória do Messias, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabia? Aqui agora, fique de olho na conduta pervertida dos falsos mestres. O apóstolo São Pedro passa a descrever o caráter disforme e a conduta reprovável dos falsos mestres. Vou apontar aqui agora alguns pecados dessas pessoas depravadas. Primeiro, o pecado da maledicência, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. 2 Pedro 2,10. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. 2 Pedro 2,11. Coloque a Bíblia em sua mente. Os falsos mestres eram homens carnais
que se entregavam a uma vida sexual dissoluta e imoral. Não admitiam seus pecados nem aceitavam ser corrigidos, admoestados, disciplinados. Desandavam a falar contra toda a autoridade civil e religiosa. Viviam de forma desordenada, não suportavam limites nem princípios. Esses hereges quanto à teologia, escandalosos quanto à conduta e anárquicos quanto às leis. As doutrinas defendidas pelos falsos mestres levam a uma rejeição deliberada da autoridade de Deus. Quero que se lembre disso. Enquanto os anjos maiores em força e poder que os homens agem com recato em relação às autoridades, esses falsos mestres, insubordinados e arrogantes, se entregam a toda sorte de maledicência e presunção. Eles, os falsos mestres, desafiam a Deus e aos homens, pois estão encantados demais consigo mesmos. Eles, os falsos mestres, estão quase explodindo de tanta vaidade pessoal. Os tolos se apressam a ir para lugares onde os anjos temem passar. Os anjos fiéis de Deus evitam cuidadosamente levantar acusações contra Satanás e seus ajudantes, deixando a responsabilidade de julgar os demônios nas mãos de Deus. Quero que se lembre disso aqui e agora. Em segundo lugar, o pecado da blasfêmia. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. 2 Pedro 2,12. Coloque a Bíblia em sua mente. Os falsos mestres queriam ser doutores nos assuntos espirituais, quando na verdade eram totalmente ignorantes. Blasfemavam com palavras malignas, atacando a verdade e fazendo apologia do erro, porém falavam mal do que não entendiam. Assim se dá nos dias de hoje. Quando a verdade é distorcida ou negada, quando a verdade de Deus é substituída pela falsidade da heresia, então estas situações conduzem inevitável e necessariamente não apenas a um erro intelectual, mas sobretudo a uma profunda corrupção moral. Assim são os falsos mestres ainda hoje. Pronunciam palavras impiedosas contra a sã doutrina e contra os servos de Deus, dando a impressão de que atingiram um nível mais elevado do conhecimento e experiência, quando, na verdade, agem apenas como animais irracionais, movidos por instintos animalescos. Você sabia? O apóstolo São Paulo, escrevendo sua epístola aos Romanos, diz que são brutos e irracionais nas suas vãs lucubrações, com o coração cheio de trevas, rotulam a si mesmo de sábios, mas se tornam loucos. Romanos 1,
22. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Pedro diz: estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. 2 Pedro 2,12. A sensualidade é autodestrutiva. Quem se entrega a tais práticas carnais e ao prazer, porém, é trágico perceber que, no fim, até isso se perde. Por algum tempo, pode desfrutar daquilo que se chama de prazer, mas, no fim, arruína sua saúde e abala seu bem-estar. Destrói sua mente e seu caráter, iniciando assim sua experiência no inferno enquanto ainda está neste mundo. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Esses brutos irracionais destinam-se à destruição, fato que o apóstolo São Pedro menciona com frequência. Ao procurar destruir a fé, eles, os falsos mestres, são destruídos. A própria natureza deles os arrastará para a destruição, como porcos que voltam ao lamaçal e cachorros que retornam ao próprio vômito. Infelizmente, até que isso aconteça, estas pessoas ainda são capazes de causar um grande estrago moral, mental, emocional e ainda mais espiritual. Ouça agora, em terceiro lugar, o pecado do adultério. O apóstolo São Pedro aprofunda ainda mais sua descrição de vida adúltera desses libertinos hereges, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis em pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Coloque a Bíblia em sua mente. Os falsos mestres não apenas eram adúlteros, mas desavergonhados, pois praticavam suas imoralidades à luz do dia. Viviam abertamente na prática da luxúria carnal. Refestelavam-se nessas práticas imundas, sob o manto de suas mistificações. O pecado normalmente é cometido às escondidas, na escuridão. O apóstolo São Paulo, por exemplo, escreve: os que se embriagam, é de noite que se embriagam, mas estas pessoas desprezavam todas as normas de comportamento, entregavam-se à lascívia até mesmo durante o dia. Os falsos mestres conseguiam infiltrar-se no meio da igreja e até participavam de suas festas de comunhão, porém, o interesse deles era aproveitar de pessoas inconstantes e arrastá-las para a cama do adultério, roubando-lhes a honra e os bens. Você sabia? A expressão
engodando almas inconstantes, representa a imagem de um pescador colocando a isca no anzol ou de um caçador colocando o chamariz numa armadilha. Você sabia? As pessoas que mordem a isca que os falsos mestres oferecem têm a alma inconstante. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Esses mestres do mal eram insaciáveis na prática do pecado. A vida deles era como uma nódoa nojenta, uma verdadeira deformidade moral. Eles receberão injustiça como salário da injustiça que praticam. O apóstolo São Pedro está empregando uma metáfora comercial altamente evocativa para ressaltar que a imoralidade não vale a pena. No fim, defraudará você ao invés de remunerá-lo. Os falsos mestres tinham o coração exercitado na avareza. Isso significa que eram hábeis em sua ganância. Os falsos mestres tinham técnicas apuradas e extremamente desenvolvidas para arrancar o dinheiro do povo. Queriam sempre mais dinheiro, mais poder e mais prestígio. Essa descrição do apóstolo São Pedro é o retrato do que estamos vendo hoje. Pregadores cheios de avareza que aviltam a palavra de Deus, a Bíblia, e jeitosamente a utilizam para fazer arrecadações robustas com propósito de enriquecimento próprio. Em quarto lugar, o pecado da apostasia. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2,15. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. 2 Pedro 2,16. A Bíblia diz, eu acredito. Esses falsos mestres saíram de dentro da igreja. Um dia, esses falsos mestres professaram a fé em Cristo Jesus e conseguiram ingressar na membresia da igreja. Porém, abandonaram o reto caminho e se extraviaram, apostataram da fé em Cristo, venderam a consciência, negociaram a verdade. A conveniência suplantou a convicção. Tornaram-se discípulos de Balaão, o profeta que, por amor ao lucro, ensinou os inimigos de Deus a seduzirem Israel por meio dos relacionamentos ilícitos. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Esses falsos mestres estão dispostos a usar qualquer expediente para arrecadar dinheiro, ainda que isso implique ensinar o povo a pecar. O apóstolo São Pedro não está descrevendo aqui os pagãos, mas os apóstatas. O apóstata é aquele que um dia fez uma profissão de fé no meio do povo de Deus, mas nunca se converteu a Cristo Jesus, o Messias. Junta-se à igreja por todo tipo de razão, exceto a razão certa. Mais cedo ou mais tarde, ele vai sair da igreja e tentará arrastar atrás de si os fiéis, como se sente agora.
Se sente pronto a ouvir, entender e compreender a palavra de Deus, a Bíblia? Se sente pronto a pedir perdão de seus pecados em Cristo Jesus? Se sente pronto aqui agora a entregar sua alma para Cristo Jesus? Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Fica na doutrina da palavra de Deus. Muitos benefícios advirão a você. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado.